Olá, veja agora o Jornal Panorama. A gente traz para você as notícias do Parlamento Capixaba. E esses são os nossos destaques de hoje. Operação Volátil. Maioria rejeita a convocação do secretário da Saúde para prestar esclarecimentos. Colegiado de Educação conhece proposta de ensino que valoriza os sentimentos dos alunos. Além de dinheiro, o projeto de lei prevê outras formas para pagamento de pedágio. Doze novos projetos de lei começaram a tramitar e 28 indicações foram aprovadas. Confira essas e outras informações sobre a sessão ordinária desta segunda-feira com a repórter Patrícia Bravin. No expediente, o destaque ficou com o debate sobre o requerimento apresentado pelos deputados Teodorico Ferraço e Sérgio Majeschi para a convocação do secretário de Estado da Saúde para dar explicações sobre compras de álcool em gel investigadas pela Polícia Federal na Operação Volátil. O tema dividiu opiniões e a proposta foi rejeitada por 20 votos a 6. Eu acho uma pena, porque assim, as pessoas tentam politizar uma situação que da minha parte não é politização nenhuma. Eu estou apenas exercendo a minha função de fiscalizador e de voz do povo aqui. Então nós já tínhamos feito o requerimento de informação junto à CESA, que nos informaram que não havia nada de errado, mandaram a cópia do processo, mas nós identificamos várias inconsistências e suspeitas ali. Não é só a questão do sobrepreço do álcool, essa é uma das questões, como eu pontuei ali no plenário. É necessário que o governo explique como chegou a esta empresa, uma empresa que notadamente não tinha tradição nenhuma de negócios com estados ou municípios, a questão de por que essa mesma empresa, na mesma época, ofereceu a um município do Rio de Janeiro, um município muito pequeno, álcool pela metade do valor que ele vendeu para a CESA, isso na mesma época, sendo que essa prefeitura compraria 1.000 litros e a CESA comprou 200 mil litros. E a questão ainda de que o atestado de competência técnica que foi fornecido por uma empresa do mesmo proprietário da Tantum, que é a empresa que vendeu este álcool, né? Fora que em 2014 esse empresário foi investigado justamente por envolvimento em fraude, coisas desse tipo. Então tudo isso precisa sim ser explicado. Ainda sobre as compras de álcool em gel pelo governo do estado, o presidente da Assembleia decidiu requerer cópias da investigação e anunciou uma possível convocação de outro secretário, o de Planejamento. Não é o secretário Nésio que tem que responder sobre compra de álcool em gel. É o secretário Álvaro Duboc, que era o presidente do Comitê de Controle de Acompanhamento e de Gastos do Governo do Estado para a aquisição de qualquer ferramenta, material durante a pandemia. E eu já peço à Secretaria-Geral da Mesa que possa providenciar, neste momento, o seu comparecimento à Assembleia Legislativa. Mas eu não me furtarei do meu dever constitucional. E aí não me entendam, não é nenhum tipo de confronto ou de ataque direto ao governador do estado, que tem o meu respeito, o governador Renato Casagrande, mas do meu dever e do meu papel constitucional de defender este parlamento em uma das suas principais e maiores prerrogativas, que é o de fiscalizar. Dos 12 projetos que começaram a tramitar, um deles é do deputado Bruno Lamas e trata de direitos e deveres de usuários de pedágio. Pagar pedágio já é uma coisa ruim. Pagar pedágio, sendo obrigado a pagar em dinheiro. E pior, se não tiver dinheiro tem que voltar, porque eles não permitem passar, isso é um absurdo. Nós estamos na era da tecnologia, a moeda virtual, o cartão de crédito, até porque a pandemia inclusive acelerou e mostrou que em alguns momentos até o pagamento de dinheiro era forma de contágio do Covid. Então o que nós apresentamos aqui hoje é um projeto de lei que vai regulamentar a forma de pagamento de pedágio, dando liberdade a quem paga de escolher se quer pagar em cartão de crédito, débito, em dinheiro, da forma que
que for possível, mais acessível. Tem proporcionado constrangimento, tem ocupado inclusive a própria Polícia Militar, que é outro questionamento que nós fizemos aqui, paralelo ao projeto. Por que que todo pedágio do lado tem um posto da Polícia Militar? A Polícia Militar é um patrimônio dos capixabas, nós queremos entender melhor, é lógico que respeitando a corporação, aonde ela está, ela impõe a ordem, é importante isso, mas é uma coisa que nos questiona, por que que todo pedágio ao lado tem um posto da Polícia Militar? Não é aí uma forma de prestigiar aqueles que estão cobrando um pedágio? E no trabalho dos colegiados, 3 comissões permanentes se reuniram nesta segunda-feira. Na educação, o assunto foi a Oficina do Afeto, que trabalha os sentimentos dos alunos numa interação com os conteúdos escolares. Ações que estimulem uma educação acolhedora baseada no diálogo foi tema da reunião virtual do Colegiado de Educação. O professor de Geografia, Norival Cardoso Júnior, falou sobre o projeto Oficina de Afeto, desenvolvido por ele em escolas públicas no município da Serra. Há 15 anos, Norival criou a iniciativa que consiste em estimular os alunos a escreverem textos relatando seus sentimentos, problemas familiares e inseguranças pessoais, linkando com os conteúdos apresentados em sala de aula. Eu comecei a pegar os conteúdos e dar a esses conteúdos um tratamento afetivo. Por exemplo, quando eu trabalhei a temática climática, eu direcionei, trabalhei o conteúdo e, ao mesmo tempo, eu fazia uma reflexão com eles. Por exemplo, quando eu trabalhava zonas climáticas, eu fazia essa correlação. Por que existe tanta diferença de climas na superfície terrestre? Existem regiões que são mais aquecidas, mais iluminadas, por isso elas recebem maior quantidade de vida, maior biodiversidade. Já existem regiões que não recebem luz e calor, que são as regiões mais frias, as regiões polares. E, a partir daí, eu comecei a trabalhar com elementos da geografia, como, por exemplo, o iceberg, que é um bloco congelado, um bloco de gelo, que eu só vejo 10% dele. E aí, o que acontece? O que está em cima é o que eu vejo, é só um pedacinho. Mas o que está escondido é exatamente aquilo que ninguém conhece. Então, o iceberg foi um instrumento que eu usei para trabalhar com eles essa temática dos sentimentos. Vejam, minha preocupação era escutar. Como eu poderia ouvir? Eu não tenho tempo de ouvir aluno na escola, é uma aula atrás da outra. Então, o que eu fazia? Eu desenvolvia atividades, e através das atividades, eles faziam os textos, falando um pouquinho da sua dor, do seu sofrimento. Atualmente aposentado da rede pública estadual, o educador ministra palestras e cursos a partir de sua vivência com a Oficina de Afeto. Para Norival, o desafio agora é levar a ferramenta pedagógica para o currículo escolar. Nossa proposta é que a escola se transforme num espaço onde a gente não vai apenas conversar sobre notas, provas, reprovação, cobranças, recuperação, fracasso, transferência, ocorrências. Isso é só a ponta do iceberg. Tem histórias de vida, histórias de violência, de ausência paterna, tem personalidades, tem temperamentos, tem complexos, tem solidão, tudo isso que as pessoas trazem. Se a escola não parar para descer no iceberg, para conhecer a essência, o que está escondido, nós vamos ficar sempre nessa superfície da relação humana. A Comissão de Educação pretende realizar um encontro com gestores dos municípios e do Estado para aprofundar o debate sobre políticas educacionais que estimulem o desenvolvimento emocional de crianças e adolescentes. Nós vamos realizar, inclusive, uma grande audiência pública, vamos esperar um pouco para que isso aconteça em um momento mais seguro, com a vacina mais avançada, onde nós possamos ter aqui no plenário central da Assembleia, dentro dos protocolos, lógico, que nós queremos conversar, e desde já antecipo o convite ao senhor para que possa mediar este momento. Nós queremos conversar com os gestores municipais, com o Estado, sobre justamente a inclusão do profissional da psicologia e da assistência nas escolas, em virtude da legislação federal que está aí colocada para os municípios, mas colocada sem apontar um caminho, colocada sem apontar inclusive as questões orçamentárias.
apontada, mas sem conversar com a base, sem conversar com a escola, com a comunidade escolar, com quem entende de educação. Esses profissionais são bem-vindos, mas a forma de atuação, quem entende é a oficina de afeto, quem entende são os valores humanos, quem entende é que está no chão da escola, quem entende é que está na sala de aula. E na Comissão de Defesa do Consumidor, a discussão foi como superar os entraves para facilitar o acesso à internet em algumas regiões do município da Serra. A pandemia tornou o ambiente online cada vez mais essencial, até mesmo para as coisas básicas do dia a dia. Mesmo assim, em alguns bairros da Serra, a dificuldade de acesso à internet tem sido uma constante. Esse foi o tema da reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. Entre as regiões que enfrentam dificuldade na cobertura de rede de internet estão Praia da Baleia, Portal de Jacaraípe, Castelândia e Feu Rosa. É uma região com mais de 100 mil habitantes, estamos passando por um momento pandêmico, onde as ferramentas, principalmente online, como essa que nós estamos usando agora, são importantes para a prevenção e para o combate, né, com os agendamentos online, onde a gente já tem sofrido muita dificuldade com o excesso de acessos, né, no momento de marcação de vacinas. O representante da Vivo, empresa de telefonia e internet com maior cobertura na região, explicou que a legislação municipal coloca entraves para maior investimento na área. Quando você está numa cidade, Vitória, por exemplo, se você perde uma torre, ou se aquela aquela antena está muito utilizada, você consegue pegar o sinal de uma outra. Em determinadas localidades que eu só tenho uma antena, se ela está muito ocupada, se por algum motivo eu perco essa antena, problema de energia, eu não consigo acessar uma outra. Então, não se trata de indisponibilidade do sinal, não se trata de falta de cobertura, se trata da necessidade de se realizar novos investimentos. E olha como é que essa lei é incongruente, o deputado me permita utilizar, fala que não pode ter estação rádio base perto de escola, ou seja, a escola não vai ser digital? Fala que não pode ter estação rádio base perto de hospital, quer dizer, não vai ter uma medicina mais avançada, não vai ter um uso de um celular dentro do hospital. Já foi sanado essa questão do ponto de vista sanitário pela Organização Mundial de Saúde. Então, é uma lei antiga que afeta não só a Telefônica, eu sou da Telefônica, mas qualquer colega meu que tivesse de qualquer operador estaria dizendo exatamente as mesmas coisas, porque tirar o retrovisor, melhor, deixa o retrovisor, mas olha menos para o retrovisor e olha para frente. Vão criar essa ambiência, vão tramitar uma lei. O presidente do colegiado, o deputado Vandinho Leite, propôs uma agenda com a Câmara de Vereadores do município para estudar uma revisão da legislação em vigor, a Lei 4.332 de 2014. Eu vou sugerir o seguinte, para a gente fazer uma reunião, pode ser virtual, com o presidente da Câmara, inclusive o PDM está sendo rediscutido nesse momento, porque acredito eu que via o presidente da Câmara, a gente chega com mais força na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, que é a secretaria que, no caso, está incumbida aí de fiscalizar o andamento dessa lei, né, o cumprimento, ou garantir o cumprimento dessa lei, para que a gente tenha condição de avançar nessa pauta. Entre os projetos encaminhados ao Colegiado de Infraestrutura para relatoria, um deles proíbe o uso de barragens formadas por rejeitos. A Comissão de Infraestrutura se reuniu virtualmente nesta segunda-feira. No encontro, o presidente do colegiado, o deputado Marcelo Santos, distribuiu 17 projetos de lei para serem relatados pelos parlamentares integrantes da comissão. Uma das propostas é a que proíbe a utilização de barragens de rejeitos no Estado. A iniciativa é do deputado Bruno Lamas e será relatada pelo deputado Alexandre Chambinho. O projeto já foi analisado pela Comissão de Justiça e recebeu parecer pela constitucionalidade. E o panorama de hoje vai ficando por aqui. E a gente continua te lembrando, fique esperto com o coronavírus. Use máscara, assim você se protege e também protege as outras pessoas. TV Assembleia agora mais perto de você, no canal 3.2, aberto e digital.